aquele momento agora era só com Deus, não tinha como eles, por mãos humanas, vamos ficar cavando aqui, que nem o Lucas diz pra mim, que eu tenho toque com água. Quando chove aqui que começa a molhar minha sacada, eu vou lá com o rodinho e vou empurrando a água. O Lucas diz, nossa, Thaís, que eu queria ler um dia na beira da praia empurrando a água com o rodinho. Não tem como a gente fazer isso. Você já tentou lá na praia tentar pelo menos cavar um buraco para se enterrar perto da água? Não tem, água vem vindo e não tem o que tu fazer. Mas naquele momento proveu do Senhor, abriu o mar para o povo dele passar. Aonde se tornou impossível, o Senhor abriu o mar. Para ele não era impossível aquela situação. Alguém pode abrir para nós agora Mateus 14, 25. De madrugada, Jesus foi até onde eles estavam andando sobre o mar. Pode ler até o do 25 até o 32. Os discípulos, porém, vendo o andar sobre o mar, ficaram apavorados e disseram, é um fantasma? E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse, coragem, sou eu, não tenho medo. Então Pedro disse, se é o Senhor mesmo, mande que eu vá até aí andando sobre as águas. Jesus disse, venha. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi até Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. E começando a afundar, gritou, salve-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, o segurou e disse, homem de pequena fé, por que você duvidou? Subindo ambos para o barco, o vento cessou, e os que estavam no barco o adoraram, dizendo, verdadeiramente o Senhor é o Filho de Deus. Aqui é outra passagem que a gente conhece muito bem também. Os discípulos andaram com o Senhor, eles viam o que Jesus fazia, e mesmo assim, quando a tempestade chegou, quando bateu o medo deles, primeiro porque eles acharam que era um fantasma. Opa, tem alguém andando por cima da água, né? Aos olhos humanos, tu se apavora, né? A gente vê um vulto passando em casa, se não tá consagrado, tu já se estremece, né? Aí eles viram aquilo lá, já bateu medo neles na hora. E mesmo assim, depois que eles viram que era o Senhor, Pedro ainda disse, se tu és, faça que eu vá andar contigo. E quando ele botou o pé na água, ele já ficou com medo. E o Senhor diz, ei, homem de pouca fé. Então o Senhor quer falar pra gente nessa noite, e o que ele falou muito forte no meu coração quando eu montei essa palavra que eu pedi pro Senhor, porque eu queria trazer uma outra palavra que eu tinha. Mas tudo na direção do Senhor, é para que toda vez que a gente tiver medo, que a gente pensar que não tem uma solução, ou até tem, mas a gente vai achar que é muito difícil de resolver aquele problema, o Senhor fala muito claro no nosso coração, ei, filho, filha, bota o pé na água, sabe? Só bota o pé na água. O resto é com o Senhor. Não foi Pedro que andou, foi Jesus que fez com que ele andasse. Não foi pela perna dele, não foi pelo corpo humano dele, foi porque o Senhor levou ele a andar sobre as águas. E é o que o Senhor fala para nós, ei, bota o pé na água, que medo tão grande é esse? Às vezes a gente chega na frente do mar e pensa, meu Deus, o que eu vou fazer agora? Ei, só estende a mão. Ah, Senhor, preciso andar sobre essa água. Ei, então só bota o pé com fé. O resto é com o Senhor. Que a gente não deixe esses medos nos paralisarem, que a gente tenha coragem de pelo menos botar o pé na água. Alguém lê pra mim Isaías 43, 2. É só o 2 aí. Quando passares pelas águas, estarei contigo. E quando pelos rios, eles não te submergiram. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Amém, glória a Deus. Esse aqui não quer dizer para vocês entrarem numa casa pegando fogo, não é isso, né? Então vamos interpretar direitinho. Mas aqui nos diz sobre a questão de não ter medo. A gente, é como eu sempre digo, o teto que nos cobre vai ficar, o chão que a gente pisa é sólido, aqui não é tanto porque é madeira, mas o chão que a gente pisa é sólido, mas a Bíblia diz que as palavras do Senhor são muito mais que céus e terra passariam, que o teto vai passar, o céu vai passar, o chão que a gente pisa vai passar, mas a palavra dele não. E a palavra dele nos dá essa certeza de não ter medo de nada dessas coisas. E eu fiquei imaginando aquela passagem em que Pedro andou sobre as águas e o Senhor falando no meu coração, porque não é porque, como eu sempre digo, não é porque o outro pastor, o outro líder, eu sei aquilo. A gente tem muitos medos. E é só o Senhor nos dizer que medo tão grande é esse. Bota o pé na água. Tem um versículo que nos diz também que tem águas que dão sobre os joelhos, sobre os ombros, e tem outras que te submergem. Então que a gente não tenha medo quando essas coisas acontecem. E
eu trouxe essa palavra também porque a gente louva muito a Deus, porque o farol ele foi uma coisa que nasceu no coração do Senhor. E quando a Baby e o Emil vieram aqui em casa para conversar com nós a respeito de abrir, de fazer o farol até que o Senhor venha, a primeira coisa que a gente fez foi ter muito medo. Porque a gente já foi líder de célula, a gente já foi vice-líder de jovens, a gente já fez um trabalho assim. Então a gente sabia como é que era. Só que agora até são tempos muito diferentes. E a gente tinha muito medo. Medo do desconhecido, até porque a gente é novo, se for ver ali na igreja, né? Então a gente tinha muito medo de encarar até o Anderson e a Ângela, sabem tudo que a gente já passaram também, né? Então, tu dar a cara, bater de novo para um ministério, tu dizer sim de novo para um chamado, dá muito medo, até porque a gente tinha muitos traumas e coisas que precisavam ser curadas, então a gente tinha muito medo. E era só o que o Senhor dizia para nós, porque daí a gente imaginava, meu Deus, a gente vai assumir um ministério, a gente vai abrir um farol, como se fosse uma célula que chamava antigamente, e batia aquele medo. A gente olhava e parecia só aquela imensidão de água, de mar, assim, sabe? E era que o Senhor dizia, ei, só bota o pé na água, só dá o primeiro passo, que o chão quem dá sou eu. Simplesmente diga assim, o resto quem vai fazer é eu, não tem outro. E é um sentimento de gratidão gigantesco, porque nada do que a gente construiu aqui foi por algo de nossas mãos. É maravilhoso tudo que a gente faz, os louvores que a gente faz, quem leva uma palavra, quem leva uma dinâmica, quem faz com amor um lanche pra gente comer, vocês que servem a casa. É maravilhoso, é lindo, tudo que a gente faz é pro reino. Eu sempre digo, o galardão quem dá é Ele, o nosso galardão é Ele. A gente não faz nada esperando por reconhecimento, por nada. Mas é aquela certeza de que o que a gente está construindo, a gente está construindo no Senhor. É por isso que a gente não precisa ter medo. Porque o que a gente está construindo hoje, a gente está construindo no Senhor. E nada do que a gente planta no reino de Deus fica em vão. A colheita ela é certa, e tudo que a gente plantar para o Senhor, cada alma, cada pessoa que a gente evangeliza, que a gente convida, que a gente traz, que a gente cuida, tudo isso que a gente está fazendo não é nada em vão. E muitas vezes dá medo, não dá? Às vezes, eu lembro quando a gente começava a ser chamado para trazer a palavra, coisa assim, gente, dá um medo, começa uma dor de barriga, um negócio assim, e a gente tem que parar e tem que pensar, ei, só vamos dar o primeiro passo. Só isso, independente da imensidão de água que tenha, da imensidão de problemas, de dificuldades, de poréns que vai ter no meio do caminho, a gente só precisa dar o primeiro passo. Talvez seja algo ministerial que hoje dentro do seu coração tenha, um chamado, algo que o Senhor já te chamou para fazer, algo que está ali enterrado dentro de você, que você está com medo, e hoje o Senhor nos diz, ei, só dá o primeiro passo. Só bota o pé na água, só molha o pé, não precisa ter medo, o resto é comigo. Ou talvez seja algum problema familiar que a gente está empurrando com a barriga e precisa resolver, e o Senhor nos diz, ei, só dá o primeiro passo, só vai. Talvez seja alguma questão na área profissional, não sei, do seu trabalho, alguma promoção, ou talvez você tenha um sonho do seu negócio, de alguma coisa assim, e o Senhor só diz, ei, só dá o primeiro passo, só vai. Assim como Pedro, só vem ao meu encontro, e não olha para a água, não se apavora, só olha reto para Jesus, sabe? Ou às vezes também é alguma questão de saúde, algum diagnóstico médico. A gente procura sempre estar em comunhão, mas eu não sei necessariamente do problema que você enfrenta, vocês não sabem dos nossos, mas que a gente possa saber que Deus conhece, que Deus sabe que nenhuma oração é em vão, que todas as vezes que a gente chora na presença do Senhor, nada é em vão. Na quinta-feira à noite, quando eu cheguei do culto da congregação, eu falei pro Lucas assim, eu tava com o meu coração aflito, assim, uma coisa, uma angústia dentro do meu coração, e que eu sabia que aquilo era somente eu e Deus. Então a gente chegou, comeu alguma coisinha ali, e eu disse pro Lucas, você fica aqui no sofá, porque eu preciso do meu tempo com Deus lá no quarto. E botei meu fone de ouvido e comecei a orar, e chegou um momento que eu não conseguia mais falar com o Senhor. Eu só chorava e entregava para Ele, e Ele ministrava o meu coração. E Ele me falando muito forte nisso, Thaís, o que são os teus medos perto da promessa? O que são os nossos medos perto do Deus que nos deu a promessa? Às vezes, quando a gente se preocupa tanto com o porquê, a gente esquece quem é o dono da causa. Às vezes a gente se preocupa no como eu vou fazer, por que eu tenho que
fazer, como que eu vou dar conta, e a gente esquece do dono da promessa. A gente esquece que quem nos lança a promessa é quem vai nos sustentar. Então que a gente não tenha medo de nada na nossa vida, em qualquer área que seja, que os nossos medos eles se tornem pequenos comparados ao Deus que nos sustenta. Eu tenho certeza que você com certeza aqui já passou por algum milagre muito grande, que você já passou por algum momento em que era só Deus que podia fazer algo por você e Ele fez. Eu tenho certeza que todo mundo aqui tem testemunhos lindos, até porque várias vezes no Farol a gente já testemunhou um pro outro contando o que Deus fez. Então que hoje o Senhor possa nos levar de volta àquele momento em que Ele nos achou, nos resgatou, em que Ele fez, em que Ele era só Ele e Ele fez. Que hoje o Senhor, o Espírito Santo, possa nos trazer de volta aquela coragem que a gente tinha. Eu sempre digo que quando a gente está no primeiro amor com o Senhor, a gente tem uma coragem que, meu Deus, né? A gente sai falando de Jesus para todo mundo, a gente não tem medo de nada. Teve uma vez que meu pai ele se operou, há um tempo atrás, e eu tava assim, meu Deus com Deus, né? E eu disse pro Lucas, nossa, Lucas, tem uma mulher aqui na fila e ela tá no telefone chorando. Eu não sei se eu testemunhei isso no Farol. Ela tá na fila, eu tava esperando na sala de espera que meu pai tava em operação. E a moça tava chorando no corredor e ela tava dizendo, ai, não sei mais o que a gente vai fazer, porque o médico tá dizendo que vai ter que amputar a perna da minha mãe e não tem nada que a gente possa fazer. E eu tava conversando no celular com o Lucas e eu contei a história e disse, meu Deus, Lucas, eu preciso levantar daqui e ele dizer pra ela que Jesus pode fazer uma coisa. Sabe quando tu não tem medo, tu dá a cara pra bater, tu ora por alguém, tu fala do amor de Deus. Eu brinco, né, que a pastora te diz, vai lá, eu vou fazer tal coisa, eu vou, tu se oferece até porque não te chamo. Sabe aquele temor, mas aquele que não te dá medo. Aquele que te encoraja, que o amor do Senhor ele nos encoraja a fazer as coisas. Que o medo ele não nos paralise. Que quando a gente vê águas, a gente pense, eu vou botar meu pé ali, porque o Senhor é que me faz andar sobre elas. E se vê que não dá pé, Ele abre o mar para mim passar. Que a gente tem essa convicção de que o Senhor ele é muito maior que todos os medos que a gente tem. Se o medo tivesse nos paralisado, a gente passou muita coisa nessa fase ministerial e de células e de coisas assim. E a gente teria muito medo de começar um projeto novo. Mas eu louvo a Deus porque Ele nos encorajou e a gente disse sim, a gente vai abrir um farol. E o Senhor é quem vai fazer o resto, porque a gente só está dizendo sim. A gente até falou, né? O Lucas disse, olha, mas eu não gosto de falar. Agora na congregação. Ele disse, olha, a gente vai dizer sim na coragem, porque o Lucas não gosta de falar. Ele disse, olha, eu não deixava parar mais. Eu disse, olha, eu também não levo palavra. Depois a gente ainda disse assim, meu Deus, será que a gente vai ter palavra pra levar no sábado? Tipo, começa a te bater aquelas coisas de, mas a gente botou o pé na água, entendeu? A gente disse sim e o Senhor quem vai fazer o resto. E assim foram pessoas que foram abraçando a causa junto com a gente, foram pessoas que a gente foi conhecendo novas, que a gente teve a oportunidade de conhecer, que a gente já era da igreja, mas a gente não tinha proximidade, pessoas que chegam novas, pessoas que a gente já conhecia, mas é que nem eu falo com a Ionara, a gente é tantos anos na mesma igreja, né? E a gente não tinha essa comunhão que a gente tem hoje. Então foram coisas que o Senhor preparou e que Ele já tinha tudo preparado. Pessoas que abraçaram a causa junto com nós, que dedicaram tempo, dedicaram amor nisso. E a gente só precisou botar o pé e dizer sim, Senhor, e o resto Ele fez. E eu louvo a Deus por isso, porque o medo ele não pode ser um empecilho para nos paralisar. Ele tem que ser algo que nos encoraje. Por maior que pareça ser as coisas, até hoje mandei uma mensagem para a pastora, né? E eu disse para ela, eu sei que você anda cheia de compromissos, mas se a senhora puder e quiser passar, a gente vai fazer a confraternização do farol. E eu louvo a Deus porque um dia a gente disse sim para abrir esse farol, porque olha, o que o Senhor fez não é muito maior do que a gente imaginava do que poderia ser feito. Hoje a gente está aqui, a gente não está em muitas pessoas, mas a gente sabe todo mundo que já passou por lá, todo mundo que faz parte do farol e não pôde estar, tudo que a gente já viveu, os milagres que a gente viu acontecendo lá, é algo que por mão humana nenhum poderia ser feito. E é uma coisa que eu e o Lucas falamos, naquele farol que naquele dia aconteceu um acidente com o irmão do Emanuel, vocês lembram? A gente foi pra lá depois, teve toda aquela situação. Quando a gente chegou em casa, depois daquele dia, a gente parou, eu e o Lucas, né? E a gente conversou e a gente disse, já pensou se a gente tivesse dito não? Tanta coisa que não teria acontecido
Senhor sempre levanta outra pessoa, mas o não que a gente diz pode interferir em muitas outras coisas que já tinham sido planejadas. O milagre da Maria Alice, no primeiro do dia que a gente abriu o farol lá, que eles chegaram lá e choraram e contaram a história, e ela estava grávida, ela precisava de um milagre. E ele disse, tu já parou pra pensar? Eles estavam indo para o hospital, eles pararam lá e entraram, porque o amigo veio no convidado do farol, e antes de ir para o hospital eles foram lá e todo mundo orou. E é uma coisa que vai movendo a outra, né? Porque que nem aquele dia, ó, estavam lá, a gente estava lá, daí deu um acidente, eles foram para casa da irmã Naí, daí a Pietra falou, dava pra gente dançar lá no hospital, e a pastora falou, então vamos ligar pra Paty, já ligou, já foram, as meninas nem sabiam que foi no farol que foi decidido, que foi ali que foi decidido. Combinado. Já foram pra lá, já oraram pelo irmão lá, e uma coisa vai movendo a outra. É por isso que eu digo, gente, não pensem, se vocês têm medo de alguma coisa, não pensem só naquilo que está causando medo de vocês. Pensem o quanto vocês vão impedir algo dizendo não para aquilo. O quanto o medo daquele momento pode te paralisar de viver algo muito grande depois. É o Senhor quem faz, é o Senhor quem sustenta. A gente só precisa literalmente fazer como Pedro fez. Sai do barco, sai da tua zona de conforto, bota o pé na água e vai. Não deixa o medo te paralisar, não deixa algo frustrar os teus sonhos. O Senhor é quem sustenta, o Senhor é quem faz. Hoje a gente está com o nosso coração cheio de gratidão por tudo que o Senhor fez, porque foi Ele que fez. Nada disso aqui poderia ser feito por nós, nada disso aqui, nem se a gente planejasse, o Senhor vai mandar tal pessoa, assim, eu vou ficar convidando aquele irmão até ele vir, porque... Não tem como a gente planejar uma coisa. É o Senhor quem tem o plano perfeito de tudo que vai acontecer. Ele só precisa de corações e pessoas dispostas a viver aquilo que ele sonhou. Lá no Cura aconteceu uma situação bem inusitada, né, Ângela? Com aquele dia que a Liz estava ruim, né? Então, assim, ela chegou ruim lá e aí a gente deu as mãos para orar no começo do Cura e ela foi desabando, assim. Aí a Chay e a Jana ficaram com ela ali e nós fechamos um círculo e a Chay e a Jana oravam ela ali, oravam com ela, oravam ali e nós intercedendo ali também, nós naquele círculo ali e as filhas. Então assim, ó, eu até me arrepio de falar, porque é uma coisa assim que a gente não tá esperando que a gente ia precisar fazer aquilo ali, mas veio uma força, veio uma coisa assim, ó, falou assim, ó, intercedam, um momento pede, um momento exige, né, que a gente tenha força e que fale, que clame a Deus, né, e foi muito forte, né, foi muito forte, assim, ó, porque enquanto a Jana e a Chay ajudavam ela ali, intercedia, a gente no outro círculo assim ali, ajudando. Então, é como tu disse, assim, ó, aparece as coisas assim pra ti, porque a gente poderia muito bem ali, enquanto a Jana e a Chay estavam ali com ela, a gente poderia ficar quieta ali, só olhando, né? Mas a gente ali, nos juntamos ali, é Deus, né? Se encoraja, né? É isso aí. Vocês podem compartilhar, tá? Podem?